Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 10 em ponto. Jornal das 10, uma edição do jornalista Carlos Pedro. E começamos, Carlos, pelo desporto. Benfica e Sporting mantêm-se na perseguição ao líder Futebol Clube do Porto. Os dois grandes de Lisboa venceram os respectivos encontros, ambos por 3-0. A jogar à mesma hora, Águias e Leões quiseram dividir os golos. O Benfica desenhou o resultado na primeira parte, já o Sporting esperou pelos segundos 45 minutos. Em Moreira de Cónegos, a equipa de Rui Borges marcou por intermédio de Francisco Trincão, Géni Catamo e Luís Soares. Um jogo que para o técnico leonino foi mais do mesmo, com o Sporting a dominar do início ao fim. O Moreirense não nos criou qualquer perigo, controlámos o jogo com bola, que era isso que queríamos também, num campo que até não estava a 100% nas melhores condições, mas a equipa tentou, manteve a qualidade, quis jogar, não se escondeu, procurou, foi ambiciosa, teve intensa naquilo que era a reação já à perda. Acho que de início ao fim o Moreira tem dois lances, até depois de 2-0 já, ali duas aproximações que nos criou ali algum desconforto perto da nossa baliza. Tirando esses dois lances não tem absolutamente nada, controlamos o jogo de início ao fim e acho que a vitória não sofre contestação nenhuma. Do outro lado, Vasco Botelho da Costa reconhece a superioridade do adversário, que diz ser a melhor equipa do campeonato. O treinador do Moreirense destaca a agressividade da turma leonina. O Sporting é muito agressivo, individualiza a pressão e o facto do nosso campo também ter um pouco as dimensões mais reduzidas. Por um lado é bom quando nós queremos defender e pressionar, mas também é mau quando queremos jogar contra uma equipa que é muito agressiva. A nossa estratégia também passou um pouco por aí, ter duas referências na frente. Sabíamos que íamos ser muito pressionados em primeira fase. Conseguimos uma ou outra situação, mas lá está. Estamos a jogar contra uma equipa muito boa. O jogo não tem grande história. São de facto justos vencedores. Vasco Botelho da Costa e Rui Borges na leitura aos microfones da TVI deste Moreirense 0, Sporting 3. Os Leões ficam assim a 1 ponto do líder Futebol Clube do Porto, que só entra em campo amanhã para defrontar o Rio Ave no Estádio do Dragão. Um jogo que, de resto, vamos acompanhar aqui na Rádio Observador, com emissão especial e relato em direto, tal como aconteceu hoje, com o triunfo por 3-0 do Benfica, na Luz, Carlos Pedro, diante do AVS. Um jogo de estreias a marcar. Bá, Rafa e Enzo Barrenetxea escreveram pela primeira vez nesta época o nome no lote de marcadores desta edição da Liga Portuguesa. Alexander Bá, que não jogava há mais de um ano. Este jogo aconteceu 5 meses depois do encontro da primeira volta, que também terminou num 3-0 e que marcou a estreia de José Mourinho no Clube da Luz. 5 meses depois, o português não tem dúvidas. Nós somos mais equipa hoje do que aquilo que éramos quando fizemos o primeiro jogo nas Aves. Somos uma equipa que tem princípios de jogo agora sim perfeitamente definidos, em que todos os jogadores, e não só 10, os sabem identificar, os sabem interpretar, e continuamos nesta caça ao ponto. Foi aquilo que fizemos hoje, com uma primeira parte que acaba com o jogo e depois uma segunda parte tranquila da nossa parte. José Mourinho, que destacou ainda a exibição do lateral José Neto, que também se estreou a titular. Do lado do AVS, o lanterna vermelha do campeonato, João Henriques diz que este jogo deixa uma lição para o que resta da temporada. O técnico lamenta a passividade da equipa. Não é assim que nós vamos conquistar pontos como fizemos na primeira parte. Demasiado passivos. E quando somos demasiado passivos, sujeitamos a que o adversário faça aquilo que nos fez na primeira parte. Oportunidades atrás de oportunidades, golos concedidos. E nós não conseguimos sequer ferir o adversário. Isto é, comparado com o último jogo, está bem patente aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Análise este Benfica 3, AVS 0. Os encarnados vão começar agora a preparar o duelo da próxima quarta-feira com o Real Madrid para a Liga dos Campeões. Os merengues que perderam esta tarde na deslocação ao Osasuna por 2-1. Vini Júnior marcou do lado do Real Madrid. Nota ainda para o derby do Minho entre Sporting de Braga e a Vitória. Vai decorrendo esta hora na Pedreira com 62 minutos de jogo e o Sporting de Braga vai vencendo em casa por 3-2 o rival Vitória.
E seguimos agora com a notícia que está a marcar este sábado na atualidade nacional. Luís Neves é o novo Ministro da Administração Interna. Ora, António Leitão Amaro deixa elogios à escolha para suceder a Maria Lúcia Amaral e diz que Luís Neves conhece bem a pasta e a Carlos Pedro está alinhado com o Governo. E que por isso tem muito a dar ao país, refere o Ministro da Presidência. António Leitão Amaro acredita que o ex-diretor da Polícia Judiciária partilha da visão do Governo para a Administração Interna. Diz que Luís Neves conhece bem a pasta e que isso é um trunfo para o país e para o Governo. Um governo é feito e deve ser feito de pessoas com diferentes competências. Uma importante é que saiba o que é que está a fazer. É uma pessoa com quem nós trabalhamos há praticamente 2 anos e o Ministro da Administração Interna que temos, tal como as 2 ministras anteriores, conhecem profundamente e ele conhece o sistema de segurança interno português. Portanto, contamos com todo o seu conhecimento. E eu acho que para os portugueses é importante saber que têm como governante alguém que sabe muito o que está a fazer e da área que vai governar. António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, em declarações aqui captadas pela RTP. E, Carlos, continuamos pelas reações à nomeação do novo Ministro da Administração Interna. Já aqui, ao longo desta tarde, ouvimos o Sindicato Nacional dos Oficiais da Polícia. Ouvimos agora a Associação de Oficiais da GNR, que fala numa escolha histórica e lança ainda, Carlos, um desafio a Luís Neves. Desafia o novo Ministro da Administração Interna a pôr em prática o que foi dizendo ao longo do tempo na comunicação social. Tiago Silva Gonçalves realça ainda o caráter inédito desta nomeação. Uma nomeação histórica, atendendo que é a primeira vez que é nomeado um polícia de carreira, não é, para as funções de Ministro da Administração Interna. Obviamente que o facto de ser um bom diretor nacional não quer dizer que, por inerência, seja um bom ministro. Esperemos efetivamente que as palavras que mais do que uma vez que o Dr. Luís Neves referiu publicamente tenham agora devidamente, portanto, sua aplicação na prática quando refere que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública possam ter, portanto, a recompensa e a respectiva equiparação com a polícia que o Dr. Luís Neves liderava. O presidente da Associação de Oficiais da Guarda Nacional Republicana diz que é importante que os elementos da PSP e da GNR passem a receber um subsídio de risco idêntico ao que foi atribuído aos inspectores da PJ em 2023. 7 minutos para lá das 10, tempo ainda nesta edição. Carlos Pedro, de atualizar a informação de âmbito local. O Castelo de Leiria está em risco de derrocado, um alerta deixado hoje pela autarquia. O rastro deixado pelo mau tempo já tinha feito com que parte da muralha ruísse. A autarquia teme agora que o Castelo de Leiria seja completamente arrastado se voltar a acontecer um deslizamento de terras na zona. Em Almada, a Câmara Municipal criou um gabinete de apoio aos desalojados devido à derrocada das Arribas, na costa da Caparica, que desalojou mais de 450 pessoas. Em causa, um grupo de trabalho para acompanhar os danos e necessidades em articulação com a Proteção Civil e o Mecanismo Europeu Copérnicos. Em Lisboa, já foi detido pelas autoridades o suspeito de atropelamento e fuga de ontem no Chiado. 3 dos 5 feridos no atropelamento na Rua Nova da Trindade já tiveram alta. Uma jovem continua internada no Hospital de Santa Maria, mas está estável. A viatura envolvida no acidente terá sido furtada momentos antes e o condutor fugiu a pé depois do atropelamento. Uma mulher foi detida por ter provocado um incêndio num edifício residencial em Vila do Conde. A PJ apurou que o incêndio que consumiu o edifício foi provocado por chama direta. A arguida vai ser presente a juiz na próxima semana para primeiro interrogatório judicial. Em Aroca foi aprovado o projeto de ampliação do edifício da Câmara Municipal, em causa um investimento superior aos 10 milhões de euros. Está prevista a criação de um novo anexo ao edifício dos Passos do Concelho, que vai acolher o novo arquivo municipal e mais uma loja do Espaço Cidadão. A fechar em Porto Mós, o Teatremos Festival de Arte de Porto Mós celebra a 20ª edição, com uma programação que arranca já no primeiro dia do próximo mês e se estende até ao final de março. Vai ter lugar no Fórum Cultural e reúne vários grupos do Teatro do Concelho, conta com o apoio da Câmara Municipal de Porto de Mós. E nós vamos voltar a contar com o Carlos Pedro às 10h30 com a informação resumida e atualizada aqui na antena da Rádio Observador. Um abraço, Carlos. Até já. Até já.